rádio não saiu da moda? Eu acredito, na verdade, muito mais no conteúdo, que eu digo que não vai sair da moda, no conteúdo de qualidade jamais vai sair da moda. Eu penso muito mais nisso. De acordo com várias e várias pesquisas que têm sido feitas, o rádio, inclusive mais do que a TV, é o veículo com maior credibilidade hoje. Não só no Brasil, como isso pesquisa, inclusive, nos Estados Unidos. Salve, salve, galera! Café Brothers, episódio 14. Nossa convidada hoje aqui, muito especial, Daphne. E quem tá conosco hoje, nosso brother, Netão. Boa noite. Thiago Tamioso. Tô, mas não tô. A dor de Cine GB. Mas você tá falando, eu não vou discordar. E o nosso brother Álvaro Lanza não está com a gente hoje aqui. Um abraço, Álvaro, pra você. E fica ligado aí que você vai fazer falta aqui hoje, hein? Verdade. Quero apresentar para vocês, nossos brothers, e para quem nos ouve e nos assiste. Ela está conosco hoje, Daphne da Veiga, sócia e diretora comercial da Rádio Cidade Maracaju, 43 anos de história, ô louco, muito tempo. Formada em nutrição, ex-servidora pública federal no Ministério da Saúde, mãe da Isis. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado ao Neto, né, pelo convite. Prazer. Obrigada a todos vocês. Estou aqui pra gente bater um papo. Legal. Falar um pouquinho de tudo, né? Legal. Da vida. Estou muito ansioso por esse bate-papo. Vamos lá. E para você que não nos segue e está assistindo pela primeira vez, vai lá, Instagram nosso, Café Brothers 4, segue lá. O nosso YouTube também, vai lá, ativa o sininho, as notificações, segue a gente, se inscreve no canal. E para você do Spotify, cara, compartilha aí o link com todo mundo, que esse vai estar topzera, esse Café Brothers aqui. Vamos lá. Geralmente, Daphne, começa comigo aqui as perguntas, né? Então, para quem não conhece ela trabalha ali na Rádio Cidade, vamos dizer assim, nos bastidores de uma rádio, né? E hoje a gente quer saber um pouquinho como que é esse por trás dos microfones ali, a história da rádio um pouquinho, como que funciona. E uma perguntinha meio, vamos dizer assim, com duplo sentido, né? Como que literalmente toca essa rádio, né? Como que toca uma rádio? Conta para nós aí um pouquinho. A rádio passou por um processo de migração. Nós temos 11 funcionários, né? Oh, que legal. No nosso caso, né? Geralmente a maioria das rádios elas têm bem menos, mas porque nós temos uma equipe de jornalismo e também temos um jornal junto à rádio, né? Oh, que massa. Nós trabalhamos muito mais. Como a nossa rádio eu digo que nós vivemos de rádio porque nós temos uma rádio e nós vivemos de rádio, né? Geralmente, dentro das concessões públicas de rádio, as pessoas elas não sobrevivem do rádio, elas têm a rádio como uma renda extra. Uma renda extra, a maioria das rádios também eu posso dizer que elas como são concessões públicas, elas vêm de grupos políticos, inclusive, né? Ah, sim. Isso tem muita correlação com todos os veículos de comunicação no Brasil, né? Não só com rádio. Então, eu posso dizer isso até porque isso também fez parte da nossa história, né, do início, né, da rádio, quando a minha mãe não era diretora comercial, a rádio também foi de um grupo de rotarianos, na verdade, de 5 rotarianos, no qual meu pai fazia parte desse grupo e depois ele comprou as cotas desse grupo e deixou para minha mãe tocar. Poxa, legal. E assim, pra galera saber um pouquinho mais, você contou um pouquinho da história da rádio, tá, o que faz uma rádio economicamente ser ativa? Como é que funciona essa parte aí? Porque a gente sabe que, tem incentivo do governo, como que funciona isso? Porque a gente precisa saber, né, que dinheiro Sim. não dá em árvore, né? Não dá. Infelizmente não dá em árvore. A rádio ela vive da parte de convênios, que eu digo que não é convênios, que não são ajudas, né? Nós prestamos serviços, seja para a prefeitura, para a Câmara, para o governo. Tem prestação, isso, é prestação de serviço. Isso geralmente é licitado, né? O governo tem essa licitação. E tem a parte privada, né? Que eu falo que é a parte comercial, a parte publicitária, que inclusive foi a parte que eu mais me encantei no rádio. E que eu sinto que muitas rádios deixam a desejar a parte publicitária do rádio já por conta
desse vínculo geralmente muito mais político. Eu vejo um campo muito abrangente na parte comercial. Eu acho que muitas rádios deixaram, digo isso no nosso estado, né? Por exemplo, o estado do Paraná é muito forte a parte comercial das rádios. Eles têm treinamentos, eles têm uma associação muito forte, então eles têm isso muito mais enraizado do que nós aqui no Mato Grosso do Sul. Então, tipo assim, o que sustenta então uma rádio, vamos dizer assim, financeiramente, para pagar os colaboradores, é claro. Sim. Você já passa pela tua cabeça, poxa, 11 famílias, né, que são através daquele trabalho e tal. Então são a parceria comercial com o comércio local da cidade, de Maracaju. O comércio local apoia, assim, você vai, porque você vai vender, né? Ali como que você é recebido aí no comércio? Como que eu, na verdade, não tenho esse contato tão direto. Nós temos vendedores, eu faço mais a parte social. Mas existe, por exemplo, Maracaju ainda é uma cidade muito conservadora com relação aos meios de comunicação. Então, eu sinto isso tanto no jornal quanto na rádio, que temos empresas fortes e que têm essa preferência. Eu não digo que só trabalhem conosco, até porque eu não sou favorável a trabalhar só com um veículo de comunicação. Com certeza. Eu digo hoje que o rádio ele é muito mais segmentado. A mídia hoje ela é muito mais segmentada. As pessoas, no nosso caso, nós temos alguns programas, nós somos uma mídia muito mais local, com a programação local, visando isso. Agora, claro, existem programetes, existem coisas que são de empresas de fora que poderiam nos fornecer. Sim. Eu tenho essa equipe grande por conta dessa peculiaridade que nós, enquanto rádio, temos. Legal. Deixa eu te falar uma coisa, então. Por exemplo, sei lá, eu e os meninos aqui do Café Brothers, nós queremos ter um horário na rádio. Vende esse horário? Sim, a nossa rádio tem. Nós temos, por exemplo, domingo de manhã, tem alguns horários que são vendidos para atender as igrejas. Nós temos alguns horários à noite que também são dedicados a... Qualquer pessoa pode ter acesso a esses horários? Sim, qualquer pessoa, desde que pague. Não, claro. Botou a mão no bolso e já foi. Tudo tem um preço, né, que eu digo. Não, claro. A gente é vendável isso. Isso. Claro que são assim, nós temos toda uma legislação específica, né? Isso aí que eu ia perguntar, Natália. Isso, nós temos todos, são contratos, isso você tem que se responsabilizar. Nós temos a Anatel, que é o nosso órgão regulador, então existe muito sério, então. Sim, existe muita coisa por trás por exemplo, eu não posso ir lá e falar tudo o que eu penso. Sim, lá. Não, eu digo que assim... diferente das redes sociais, a gente tem muita responsabilidade. Eu falo que uma das coisas... Isso eu vou citando, por exemplo, na última eleição agora, foi uma das coisas que eu presenciei, porque faz 4 anos que eu estou lá. E nós sabíamos que quem tinha ganhado as eleições, porque nós tínhamos pessoas nas escolas, então nós já tínhamos certeza, mas nós não podíamos dar essa notícia no rádio, inclusive fomos cobrados pelos ouvintes, né? Como se nós não quiséssemos dizer, mas não era porque oficialmente não tinha sido contabilizado e declarado. Então são coisas que nós do rádio, não é à toa que, de acordo com várias e várias pesquisas que têm sido feitas, o rádio, inclusive mais do que a TV, é o veículo com maior credibilidade hoje. Não só no Brasil, como isso pesquisa inclusive nos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo. Ele, inclusive, mais do que a TV. Então, porque a gente tem esse cuidado que eu digo, tem coisas que nós realmente... Isso traz do rádio. O rádio vai completar 100 anos no Brasil, né? Mais ou menos 100 anos, porque tem um pouquinho de divergência. Então isso eu vejo, né, eu que na verdade não sou da área, né, de comunicação. Eu vejo que eu vejo pelos profissionais, né, pelas pessoas que já passaram, que estão conosco, eles têm um cuidado, um zelo muito grande pela parte legal, pela parte... Pra seguir a parada pela letra aí, né? Certinho. Eu vou sair um pouquinho do contexto da rádio. Pode. Posso? Claro. Mas assim, vamos analisar a mídia no contexto geral hoje. Qual seria o papel da mídia nossa, brasileira? Como é que você vê ela se portando hoje? É uma mídia que fala a verdade? É uma mídia que esconde? O que você acha? Eu acho como você está inserida? Como que eu posso te dizer? Eu acho que nunca houve tanta participação, Neto, das pessoas como hoje há, seja por redes sociais, seja via WhatsApp.
Seja por SMS, eu posso dizer que algumas coisas eu acompanho, a gente ainda recebe, é um determinado horário, mas eu posso dizer que nós recebemos SMS de pessoas pedindo música, então isso ainda faz parte, por mais que as pessoas não acreditem, isso ainda faz parte, é no horário da manhã, por exemplo, das 4 às 6 da manhã. Tá, então provavelmente é o horário. É o público que ele citou, é o público que nós estávamos falando um pouquinho antes. Então, assim, isso eu também não imaginava, né? Eu que fiquei 16 anos fora, não tinha essa correlação, não fui treinada para ser sucessora, não foi uma coisa, não fiz nada relacionado a isso, né? Sou nutricionista de formação e eu não imaginava isso. Então, hoje eu digo assim, que eu falo que nós, enquanto rádio, meu encantamento é pela informação, né? Eu acho que nós precisamos trazer informações. O papel do rádio, não só do rádio, é informar. Eu sinto que a população carece, que você, tendo informações, você decide melhor qualquer coisa que você vai fazer. Então, eu sinto essa necessidade. Por isso que eu fui, de certa forma, estou com alguns projetos já em andamento que quero que sejam tocados e feitos por mim mesmo, porque é a visão que eu tenho. Quero colocar um pouco do que eu penso, do que eu sou. Colocar a sua identidade. Isso, a minha identidade. É algo que eu já estou trabalhando nisso por conta disso, porque eu sinto essa necessidade da população como um todo de carecer de realmente informações, principalmente agora, que se a gente for observar as partes de redes sociais, de como se alastra, a potencialidade nisso de fakes, né? Hoje já existe no Brasil agências especializadas em tentar e descobrir a verdade, são agências de checking, por exemplo. Então são coisas que vai mudando, né? Coisas que não se falavam antigamente, que não se tinha isso. Mas claro, por quê? Porque é uma evolução, tudo é evolução. É um ciclo, são ciclos. Eu não acho que seja uma coisa que vai perder ou que vai acabar, não penso assim. Eu acho que, e principalmente o rádio, ele tem muito essa característica de ir se adaptando. Com certeza. Eu falo que... Cada um. Não, ela falou de se adaptando, eu estava pensando justamente nisso. Você até começou a citar do rádio. E não deu continuidade. Eu queria entender um pouquinho dessa questão da transição do AM para o FM. Como que foi isso para vocês? Sim. Se foi traumático, se foi um negócio tranquilo, se a questão, principalmente assim, querendo ou não, é que nem você falou, a rádio ela sobrevive comercialmente dos ouvintes não que só escutam nossa. E de quem paga, né? Então assim, não só de vocês, a rádio de uma maneira geral. O que acontece? A transição que foi feita entre o AM e o FM, com certeza se perdeu alguma coisa no meio do caminho. Foi muito traumático para vocês? Foi tranquilo? Como que foi essa transição? Então, teve, na realidade eu também não sei, teve um tempo que ficou tocando AM e FM ao mesmo tempo? Sim. Eu não sabia disso. A gente poderia... Eu vim, na verdade, com essa finalidade. Quando eu retornei ao Maracaju, a intenção era passar por esse processo de migração. Minha mãe estava precisando de um apoio com relação à parte, inclusive, processual disso. E eu, por ter tido experiência com licitação, com serviço público, você acaba aprimorando isso, né? Então, a necessidade dessa migração de AM para FM já foi algo pensando realmente que nós AMs estávamos prejudicados. O que o AM faz? O AM eu tinha muito mais potência, só que eu tenho muito mais interferência também. Então, assim, a minha torre, por exemplo, de AM é no brejo, nesse caso. Por quê? Porque o AM ele propaga as ondas na água. O FM é a altitude. Então, a minha antena hoje está no Alto Maracaju, que é o ponto mais alto, por conta disso. Então, foi feito todo um estudo e, claro, nós da AMs estávamos... Eu tive que estudar muito, não foi fácil. Esse processo de migração, eu tive que aprender, né? Então, assim, nós estávamos prejudicadas justamente porque algumas agências, por exemplo, de publicidade já não faziam conosco propaganda. Então, isso foi uma pressão de todos. Do mercado. Sim, do mercado da comunicação. Aí, claro, existem ainda outros estudos, porque tiveram que abrir esses canais, então a gente teve que entregar os canais, até porque esses canais de AMs podem ser usados para o 5G, então existe todo um estudo. Legal. Nesse estudo, inclusive, a nossa rádio, a gente fala porque as pessoas não entendem isso, por exemplo, a nossa rádio, nós estamos numa classe A, né? Existe toda uma classe. E nós temos uma autorização, uma outorga de 50 mil watts. Isso é muita coisa. Isso pegaria provavelmente o estado do Mato Grosso do Sul inteiro.
Mas, como nós não temos esse suporte financeiro, né, não é de nosso interesse comercial, seria talvez de um grupo de igrejas, possivelmente, porque teria uma rádio para todo o estado, ou de um grupo de TV, enfim. Como nós pedimos essa redução para 10 mil watts, para operar em 10 mil watts. Então, assim, por exemplo, falando em custos, 10 mil watts é mais ou menos de 10 a 12 mil de luz ao mês. Então, o que nós fizemos? Caraca, mano, para emitir o sinal. Sim, para ter o deixar transmissor. Nós temos um transmissor. Por isso que agora vocês têm energia solar. Sim, por isso, por conta não só da parte financeira, mas, né, do investimento, mas por conta de um gasto, né? Imagina, hoje nós estamos falando sobre quase racionamento. Então, assim, daí agora nós montamos o nosso parque para suprir a necessidade do nosso estoque, nosso parque solar, do nosso estúdio e do nosso transmissor. Entendeu? Então, essa foi uma saída. Eu falo que a gente passou por essa transformação de AM, porque até nessa concessão a gente paga, né? Porque é uma concessão, você dá um lance. Por exemplo, existe um canal aberto aqui, eu sei que existe. É uma potência inferior, mas existe, mas você tem que dar um lance. Você dá um lance, quem der o maior lance leva a concessão. E essa concessão, ela é por quantos anos? Ela é renovada de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos. Seria mais ou menos essa concessão aí que tá para vencer da TV Globo. E aí, tipo assim, são canais, sim, são mas canais, também são frequências. É questão assim, você tem que preencher os pré-requisitos, né? Na verdade, um dos problemas que nós tivemos no nosso processo de migração foi porque aqui, nós somos considerados aqui em Maracaju como faixa de fronteira. Por quê? Porque é um serviço de concessão pública no setor de telecomunicação, na faixa de fronteira. Então é uma coisa que tem interferência. Nós temos, além da Anatel e do Ministério das Comunicações, nós temos uma outra instituição que chama Conselho de Defesa Nacional. Então nós temos que pedir o aval, porque nós temos que, daí tem toda essa legislação específica. Eu falo isso porque eu tive que ler. Realmente, um dos motivos era isso. Nós tínhamos que provar que nós somos brasileiros natos ou naturalizados. Existe toda uma legislação específica. Quando nós entramos, que meu pai saiu, né? Quando minha mãe se divorciou do meu pai, ele saiu do nosso contrato social e entrou os filhos. Então, precisa passar por esse Conselho de Defesa Nacional, que faz essa aprovação. Puxa, legal. Passando um pouquinho dessa parte jurídica da coisa, burocrática, que é importante as pessoas saberem. Sim, eu digo que vai muito além. O rádio não né? tipo assim, não é brincadeira, qualquer pessoa pode fazer, que agora nós estamos vendo uma responsabilidade. Uma responsa do caramba, né? Daphne, fala pra gente assim, quais são os serviços que a rádio presta pra comunidade, assim, vamos dizer, free, de graça, vamos supor ali. Eu vejo muito pessoal, perdi a carteira, não sei o quê. Sim, muito isso. Posso encaixar uma pergunta? Pode. A rádio tem 43 anos de idade, 43 né? anos. Na época, isso aí era considerado uma alta tecnologia, né? Uhum. É algo absurdo. Como nesse tempo foi evoluindo, como vocês fizeram para a rádio não se tornar algo obsoleto? Então, isso é a visão já da Dona Miriam. Por exemplo, antes de fazer esse processo de migração, foi estudado que poderia ter o rádio digital. Então, ela comprou, nós tínhamos já um transmissor compatível. O problema é que ficou inviável economicamente por outros interesses, daí entra todo o interesse de mudar toda a tecnologia de todos os rádios do Brasil inteiro, e aí entra outras empresas. Por isso que foi, depois desse estudo de rádio digital, decidiu-se que seria melhor as AMs migrar para FM. Então, assim, ela nunca parou. Isso é uma visão dela, isso é uma coisa dela. Então, ela sempre teve, por exemplo, a nossa estrutura de rádio é uma baita uma estrutura para uma rádio do interior. Então, ela tem essa visão. Nós temos no fundo da rádio aqui, por exemplo, um espaço gourmet. Isso é a visão dela, ela é muito mãezona. Então, nós temos esse perfil, por exemplo, temos uma churrasqueira, que não é comum. Ela tem, por exemplo, os estúdios, são estúdios modernos. Agora nós já estamos passando por um processo, provavelmente vamos fazer uma nova sede. Já tá modernão igual o nosso, sim? Sim, a gente vai adequando, né? A gente vai adequando umas coisas aqui, outras coisas ali, mas tá tudo certo no final. E a questão dos serviços digitais que o Xandó citou, entraria também como
como plus para poder manter a rádio atualizada? Eu digo assim, que a gente vai, por exemplo, uma das coisas que eu posso citar para vocês é que o próprio nosso sistema, a gente trabalha com um sistema que chama Pulsar, que é um dos melhores sistemas de rádio. Hoje, por exemplo, eles estão estudando, já estão colocando em prática a transmissão da propaganda também em TV, em tela, para dentro do estúdio. Então, ao mesmo tempo que o locutor vai falar, provavelmente atrás do locutor ou atrás do entrevistado vai ter uma tela de LED passando a mesma propaganda. Então, isso já está sendo... Então, eles estão trabalhando nisso. Então, provavelmente, a curto prazo, eu digo, isso nós não vamos ficar só no áudio, né? Eu entendi, legal. Entendeu? Isso vai incorporando. Vocês já estão fazendo essa transição de colocar live? Sim, então eu na verdade trouxe isso, né? Porque eu senti essa necessidade já pela nossa idade, né? A gente eu sou mais nova, né? Que a Dona Mira, então... Só que eu tive muita resistência da própria equipe, porque eram pessoas... Eu tinha uma equipe... Imagina, eu tenho um funcionário que é o funcionário registrado mais antigo de Maracaju. Inclusive, nós ganhamos um prêmio por conta disso, que é o José Alfredo. Registrado, José Alfredo, ele é o funcionário mais antigo registrado. Isso pela SEMA, nós ganhamos inclusive uma placa por conta disso. Então, assim, é claro que eles têm certa resistência. Eu não digo porque 24 horas incomoda, né? Imagem, você não pode mexer aqui, ali e tal, incomoda. E na realidade também, essa questão da live, de aparecer, é uma questão de adaptação. Porque depois que você percebeu que não é tudo aquilo, porque a pessoa pensa, tipo assim, que nem teve uma interpérie nossa aqui em outro episódio, que queriam fazer uma live e eu falei, cara, mas não tem nada pra fazer live. A menina que chegou aqui pra ser entrevistada, ela já chegou gelada já. Porque ela achou que ia ser live. Então existe essa... Até a pessoa se acostumar, se habituar. É um processo. Né? Tem que existir isso. Aí, pra gente, esse processo é para uma pessoa de 50, é outro completamente diferente, cara. Sabe o que foi esse lance aí? Eu mandei no grupo, falei assim, ó, cara, hoje vai rolar uma live e tal, não sei o quê. Mentira, não vou dizer não. Mandei. Você mandou postar no Instagram. Isso. Ele não mandou nada. Ele foi lá e mandou aquele ali postar no Instagram assim. Nossa, sei que vai ser live hoje. Aí eu tô lá em casa, pô, nem tinha preparado nada, era eu que tava cuidando de tudo, ele nem tava vindo ainda, era eu que tava cuidando de tudo. Aí, tô lá em casa, tá? Patrícia me mandou uma mensagem. Uai, amor, vai ser live hoje? Eu falei, quê? Live? Ah, tá no Instagram? Aí eu encrespei isso aqui, já fui no... Como que ninguém fala nada, bicho? Daí eu peguei e falei, não, filho, relaxa, vai dar tudo certo. Só que não é eu que preparo a parte técnica. Então na minha cabeça, falei, não, cara, tem tal coisa assim, não pode parar. E daí não aconteceu. Mas é igual vocês lá, tipo assim, vocês fazer live e não ter uma estrutura para fazer a live, porque vocês têm a estrutura. A live, apesar da maioria das pessoas não saber, a live não é, no caso de um negócio mais profissional, não é você colocar um celularzinho lá e colocar uma live. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um microfone ligado para captar um áudio legal, pra você colocar só um celularzinho lá, o áudio, o cara tá 20 metros do celular, você vai escutar. Esquentar, acabou. A gente só tinha internet boa, né? Isso não, Tem que ser bom, né? Essa é. E falar em internet, eu quero agradecer o seu Clóvis, nosso parceirão aí, né? É isso aí. Seu Clóvis, um abraço. Você deu esse espaço aqui junto com o Thiago aqui, nosso QG, né? Acelere aí, nossa parceiraça, um abraço. Daphne, o seguinte, então pra gente ter um entendimento, a rádio não saiu da moda. Eu acredito, na verdade, muito mais no conteúdo, que eu digo que não vai sair da moda, no conteúdo de qualidade jamais vai sair da moda. Eu penso muito mais nisso. Quem filosofou aí, não? Eu acho que isso não vai sair nunca. O rádio, ele sempre esteve muito presente, e eu digo as pessoas falam muito por conta da internet, né? O rádio sempre foi muito imediato, né? São flashes que às vezes os funcionários entram, às vezes acontece alguma coisa, eles precisam entrar ao vivo, já faz parte. Esse imediatismo já faz parte do rádio faz muitos anos. Né? Aqueles plantões, não só do rádio, dependendo da TV. Do
do imediatismo hoje é só o alcance, a facilidade do alcance, vamos colocar assim, né? Porque a rádio, o cara, ele tinha que estar vinculado na rádio o tempo todo para ele pegar esse flash. Sim. E hoje, tipo assim, se o cara tá com o celular no bolso, ele não pode não estar escutando, mas vamos supor, você soltou uma notícia lá na rádio e saiu em algum site, o cara tá assinando a lista de transmissão, ele já recebe lá a notícia na hora mesmo, não estando ouvindo. É a única diferença. E a parada é o seguinte, só para não perder o fio da meada aqui, como eu disse, eu não sei se eu disse aqui nos bastidores, mas assim, eu que ando muito no agro, né, cara, em relação às fazendas, como eu disse, poxa, cara, a galera tá trabalhando ali no trator, na colheitadeira, estão ouvindo a rádio, então, de repente, poxa, teve uma operação em Maracaju, da polícia. Sim. Todo mundo da fazenda tá sabendo através do quê? Da rádio. Porque não tem 4G lá no campo, lá, não tem 3G, não tem Wi-Fi na fazenda toda. Então a galera que está no trator, às vezes você está em deslocamento, um lugar que não pega a rádio, você chega na máquina e o cara está sabendo a notícia. E aí, Xandó, você está sabendo lá tal? Pô, mano, tô sabendo. Caraca, mano, teve uma operação lá em Maracaju, tal, assim. Falei, é mesmo? E o cara tava sabendo primeiro que eu. Por quê? Por conta da rádio. Não, eu acho que é legal também o fato importante, eu acredito, na minha opinião, que a rádio é local. Então, assim, a pessoa tem um senso de pertencimento àquilo lá, né? Quando você vê uma rádio lá de São Paulo, de Janeiro, cara, a notícia de chuva em São Paulo, pra você não faz diferença, porque você não tá habituado àquilo lá. Agora, quando você liga lá 3454 XXX lá, que era uma música tal, né? O cara fala, o radialista fala seu nome, toca a sua música e você sente parte. Dá um parabéns lá, né? Ele fala seu nome e o outro que escutou seu nome sabe que é você que pediu a música. É verdade, Isso sacada dessa, tem. cara. Oi? Sim, desse negócio de mandar recado, do tempo meu, tá? Do teu pai, viu? A gente era moleque, assim, tipo, sei lá, 15 anos, 16 anos, não tinha celular. Logo quando começou a rádio. Ai, ó, vai se entregar, hein? Ele não falou da idade, mas vai se Aí, entregar. pô, mano, o cara tá me zoando, hein? Mas ainda tem hoje, viu? Aí, ainda não, tem essa algumas parada, coisas. tinha um recadinho do coração, mano. E aí, Mas tipo... tem um pedido de música apaixonada. Não, mas assim, era uma parada assim, ó, eu tinha meus amigos e tal, cara, 8 horas, 9 horas vai começar o recadinho do coração. Eu mandei um recado pra menina lá, cara, tal, não sei o quê. Tá, beleza, então vamos lá. O cara ia no orelhão, mano. O cara ia no orelhão, ligava na rádio, mandava música e mandava um recado. Eu não lembro quem fazia o programa na época, mas eu sei que era a Rádio Cidade, aqui em Maracaju. E aí, tipo, isso aí, mano, vou falar o ano, cara. 99, mano. 2000. Não tinha o celular ainda, né? 98 a 99. E aí, cara, todo mundo ficava ali na expectativa, o cara não vai falar não, mano? Não vai falar. Daí o cara falava assim, o fulano da escola Manuel mandando um recado pra Ciclana lá na escola Constantino e a música tal. Aí o cara, você viu, cara? Mandou mesmo, cara. Então, tipo assim, era um... Hoje ainda tem, por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito, claro, né? Tudo vai mudando. Do pessoal da fazenda mandar para aniversariante uma mensagem para outra pessoa da fazenda. Hoje cedo eu escutei uma mulher isso só que agora é pelo WhatsApp, né? Sim, eles mandam para nós e aí mandam áudio. Eu digo que ainda tem SMS. Tem hora que até eu assusto, falo, pois esses meninos, vocês não estão olhando? Escuta essa parada aí, cara. Vê se pode. Porque, tipo assim, é muito WhatsApp que chega e é áudio ao vivo, cara. Tá ao vivo a rádio e o cara solta o áudio. Aí, tipo assim, ele não escutou antes o áudio. Acontece, tem horas que acontece. A gente pede pra dar Eu vou falar, como não é censurado, sai o gemidão do zap lá, aquela coisa. Já pensou? Não, nunca aconteceu. Não sei. Se aconteceu, eu não peguei, né? Que eu falo que eu pego os puros. Porque a gente passa por isso aí. A gente Cara, não, é muito... Cara, que essa parada do Covid, mano, a mulher mandou um áudio. É que os meninos têm esse medo por conta. Isso, eles mandam às vezes. Aí fica até assim, eu digo, às vezes as pessoas acham que a gente tá implicando. Seja reclamando da água, por exemplo, se acontecer um fato sobre a água, as pessoas realmente reclamam porque elas veem, o rádio tem muito isso de utilidade pública, sabe? É muito. Daí eles reclamam, por exemplo, a dúvida com relação à vacina, eu já tive oportunidade de responder, porque um dos telefones, eu fico com o meu pessoal, mas eu tenho um chip que é da rádio, também é divulgado, mas muito menos do que o WhatsApp que fica dentro do estúdio. Mas eu passo por situações de
pedir, por exemplo, com relação à vacina, se pode, a pessoa tem às vezes uma comorbidade, eu posso vacinar, e a gente passa, e a gente tem essa necessidade, inclusive, de saber passar a informação correta também, né? Isso, por isso mano, que eu os digo caras pedem todo dia, né? Tá tendo vacina hoje pra tal pessoa de tal idade. Sim. Eu falei, mano, cara, os caras querem que os caras da AGE resolvam, velho. Pô. Então a gente E aí, tipo, não, calma aí que eu vou resolver. Aí, beleza, o cara resolve. Ó, acabou a água aqui no Geazone. Sim. Liga. Nossa, pessoa. As Beleza. pessoas às vezes Ó, comunica, né? acabou a energia em tal lugar. Eles pedem, E inclusive, os pra caras dar umas metem o louco no provocadas. narrador, cara. Mete o louco no narrador, focou aí, tipo assim, como se o cara fosse resolver a dono da parada. Sanesul. Eu tô pensando, Netão, em ligar lá na rádio pra reclamar quando acabar a minha internet. É isso. Eu Já acho que, pensou? cara, tá acabando o tempo ali. Tá devagar, tá lenta, tá Porque lenta. senão a morte é correr aqui. Reclama aí. Vamos tocar direto. Cara, eu no banheiro, mano. Ô, mas Dando sequência aqui no nosso bate-papo, podcast, os Café Brothers. Daphne, fala um pouquinho pra nós aí, cara, porque a gente já trocou uma ideia contigo aí e a gente sabe que você é uma pessoa muito atarefada, né, cara? Tem ali, e tem altas ideias, altos insights, né? Conta um pouquinho desses projetos novos que você tem aí na rádio aí, que você falou que você tem uns programas. Você pode contar alguma coisa pra gente? Pra Sim, claro. e tal? Eu acabei tendo que fazer uma pós, né, relacionada à área de comunicação, e eu comecei a identificar isso a partir de segmentos. Então, um dos segmentos que eu vi que tinha uma necessidade maior de publicidade aqui em Maracaju era do agronegócio. Na verdade, a maioria das pessoas que divulgavam tanto o rádio quanto o jornal, ou seja, impresso ou online, copiavam notícia. E é diferente, assim, que nem a gente comentou agora há pouco, né? Você colocar uma matéria de uma pessoa lá de São Paulo falando sobre qualquer coisa é uma coisa. Você colocar a matéria com a veiculação, que eu digo que a imagem da gente, a gente utiliza a nossa imagem o tempo todo, é outra, a pessoa vê que a pessoa é conhecida, né? Então, uma das coisas que eu vi essa necessidade, inclusive no início foi no online, né? Era esse segmento que eu achava que estava descoberto. Uau. E aí eu passei 2 anos, na verdade estou há 4, passei 2 anos buscando uma pessoa para desenvolver esse trabalho, mas também senti uma necessidade grande, não só uma coisa regional, eu digo que é inclusive nacional, porque ou a pessoa ela entende do agro e não é jornalista, ou ela é jornalista e não tem o conhecimento técnico que o agro hoje tem. Coisas, legal. Sabe? Então eu demorei muito tempo, aí eu digo, como a gente tinha começado um pouquinho antes, que eu digo que nada é o acaso. Com certeza. Coincidiu de uma pessoa vir para Maracaju por questões pessoais e nos procurar, e ela tinha tido essa experiência em revista, de escrever revista, escrever impresso, que é a Vanessa, que hoje está comandando o Agrocidade. Foi um projeto que eu consegui. Isso, que eu consegui. Vanessa Bordinho, né? Vanessa Bordinho. Ela é jornalista, ela já trabalhou em TV, então ela foi treinada, né, com relação à dicção, ela trabalhou em revista, em Cascavel, ela trabalhou num sindicato. Então ela tinha um pouco dessa experiência e, claro, aí eu foquei ela nesse projeto novo, olha, que é o Agrocidade. Ela pra vir aqui, né? Inclusive eu quero falar para você o seguinte, nós também estamos abrindo espaço pro agro. Terça-feira tem o nosso primeiro convidado do agro. Já vou até avisar aqui, já vou falar antes aí, Luciano Musi Mendes. Ai, Luciano. Se Deus abençoar e der tudo certo, ele está com a gente, na próxima terça-feira ele vai estar com a gente. E é o Café Brothers Agro. Sim. Consequentemente, nos próximos episódios, a gente vai estar lançando... Luciano é uma pessoa maravilhosa, tem conhecimento, já deu entrevista pra nós. Isso, vai estar lançando um episódio com pessoas tipo do dia a dia e uma pessoa do agro, estando aqui com a gente. Porque a nossa intenção, primeiramente, do Café Brothers era o quê? Revelar para a sociedade de Maracaju pessoas como você. Que tem pessoas boas pra caramba aqui na nossa cidade, cara, a nível assim, nacional, dentro de Maracaju, e a gente não tá explorando isso. Sim. E é o que você falou, às vezes fico escutando o pessoal de São Paulo, de Campo Grande, não que as pessoas não tenham qualidade, mas aqui também tem qualidade. E eu acho que isso tá muito à flor da pele, tá vindo muito à tona, que pena que o Álvaro não tá aqui.
O Álvaro, eu posso falar, será, Torado? Acho que posso falar, né? Eles vão abrir uma agência digital, do marketing digital, uma agência voltada para o agro. Sim. Aqui em Maracaju. Porque há uma janela dentro do mundo digital, eu identifiquei, eu falo, no agro, que não está suprida. Sim. E nós queremos embarcar nessa janela, porque assim, nós somos daqui. Sim. Eu trabalho com o agro. O Thiago não trabalha com o agro, mas só que ele diretamente, mas indiretamente trabalha com o agro. O Neto já trabalhou no agro, então tipo assim, a gente tá vendo dentro de Maracaju, e Maracaju, como eu já tive a oportunidade de andar em algumas regiões do país, Maracaju é referência, cara, de tecnologia no agro, de plantio, colheita, cara, e nós precisamos explorar isso com as pessoas daqui. Eu achei muito legal essa tua sacada aí, eu acho que tipo, putz, você tá tendo uma visão... eu já senti essa necessidade. Eu digo que às vezes eu falo que falta encontrar as pessoas certas, né? Porque isso precisa ser mostrado por nós que somos daqui. Eu falo, vamos o quê? Vamos deixar outras pessoas virem para tomar um espaço que às vezes é nosso? Foi o que eu falei então é no isso meu, que né? eu falo. Mas aí entra tudo isso que eu digo, de encontrar as pessoas certas, de encontrar as pessoas que querem crescer juntos, porque... dentro da própria mídia eu sinto isso, cada um no seu campo e ninguém quer se unir, porque eu digo que você não consegue fazer nada sozinho. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de flexibilidade, baixar um pouquinho o ego. Eu falo que às vezes a gente tem ego, né? Pra poder conseguir unir isso, porque você não vai vir pessoas de fora. Com certeza. Eu fui questionada esse tempo atrás, a gente firmou parceria inclusive com uma agência de fora. E as pessoas me questionaram sobre, chamava, como se fosse uma lista telefônica, no caso, né? As pessoas, mas por que você não fez isso? Ou por que uma pessoa de Maracaju não fez isso? Ninguém tinha me procurado, então eu não prestei esse apoio por conta, porque ninguém me procurou. Não foi uma coisa, tá privilegiando pessoas de fora. Não, nós precisamos nos mexer. Eu falo que eu sou muito favorável a nós, que somos daqui, assumir esse posto. Mas aí nós precisamos, entra naquele quesito que eu te falei, da ação, né? Não adianta a gente fantasiar as coisas, mas demora. Por exemplo, eu demorei 2 anos para conseguir formatar isso, né? Foi 2 anos de pensamento, na verdade, sem conseguir colocar em prática. Hoje já tá tranquilo, tá andando já. Já temos o Minuto Agro junto a isso, que foi o início foi com o Minuto Agro, depois eu consegui colocar ela, fixar ela em um horário específico para ela. E eu acompanhei tudo. Tô esperando agora, a gente provavelmente vai aumentar um pouquinho, mas é o que eu digo, dá trabalho, parece que não. São 15 minutos ali, mas a responsabilidade de falar, de ter a notícia local é muito grande. Editar, por exemplo, os áudios são todos editados. Eu escuto todos os dias quando estou levando a minha filha para a escola. Aí eu escuto ali o Agrocidade? Agrocidade. Depois do programa da Coamo. É umas 6h45, né? 6h45 às 7. Iniciou ele antes era das 7 às 7h10. Aí eu preferi colocar, porque nós temos o programa da Coamo das 6 às 6h45, eu já preferi emendar ali. Porque a gente tinha até esse receio, né? De desagradar e tal. E a galera já tá participando, né? Sim. O pessoal demora um pouquinho, né? Porque é meio rapidinho. Mas é o pessoal da fazenda, mano. Mas eles começam a perguntar. Inclusive tem uma das... que eu digo que as pessoas têm dúvida. Como plantar, como isso, como aquilo. E ela pode, às vezes, até fazer esse auxílio. Que eu digo essa interação. As pessoas, elas gostam de interação. Nós temos muito conhecimento técnico aqui em Maracaju, né? Sabe? Sim. Né? Assim, tanto é que eu plantio direto. Isso aí já, cara, bem dizer, não é que nasceu aqui, mas muita gente já foi adepto disso aí. A tecnologia dos europeus que vieram, os adrianos, né, o pessoal, a parte toda europeia que vieram, os suíços que vieram. E aí sim, nós temos muito conhecimento técnico e não tem ninguém para passar essas informações. Então, isso já vai ao encontro, né, que você está falando. Foi uma das coisas que eu também tinha, que eu não tive pé para fazer, porque a gente tem essa parte muito do jornal impresso, né, isso tem enraizado em mim. Uma das coisas que eu acho muito bonita e que ninguém ainda colocou em prática, eu acredito que por conta disso, porque precisa ter estrutura, contar as histórias. Eu vejo, assim, às vezes as pessoas, elas não sabem, eu, por exemplo, já ouvi, entrando no agro, você vê que existe certos grupos dos europeus, holandeses, aí tem os sul-mato-grossenses que depois entraram, tem os gaúchos. Isso na minha época era um pouco mais dividido, lá quando era mais nova. Hoje já estão tudo misturado. Então, essa necessidade de contar essa história. E por isso que nós criamos o Café Blogger. É verdade. Não, é verdade. Diz do agro, tem pessoas, por exemplo, eu ouvi, até por causa do agro, de pessoas que venderam a casa
fora do país, vieram para cá sem nada e que hoje construíram, sim. E essas hoje pessoas estão no nosso são bem-sucedidas. Sim, entendeu? Então, assim, e quem que vai contar essa história? Eles mesmos. O próprio Luciano Entendeu? Não tem. é um cara mais pesquisador que muitos pesquisadores profissionais. Sim. Entendeu? Então a gente precisa colocar esse tipo de gente para poder disseminar esse tipo de Com conhecimento. certeza. Né? Que às vezes ele tem um conhecimento teórico e empírico, né? Na Sim, prática. sim. E ele consegue de uma maneira muito Ele fácil, né? muito fácil, ele tem um dom para isso. Tem um dom. De explorar esse tipo de coisa para pessoas que não têm essa capacidade. E eu Capacidade mais simples, né? E eu acredito o seguinte, cara, que o intuito do nosso podcast aqui do Café Brothers é inspirar outras pessoas. Então, eu acredito que vai ter mulheres que vai estar assistindo e falam, poxa, cara, se ela faz tudo isso, eu também posso fazer. Poxa, se ela faz isso, que legal, uma mulher, né, cara, e tal. Então, a intenção nossa do Café Brothers é isso, cara, é essa interação com as pessoas e as pessoas virem aqui contar a sua história. Entendeu? Contar a sua história, como que foi. E essa pegada do agro, ela é muito forte, porque o cara coloca a essência dele naquilo. Sim. Entendeu? Ele coloca a sua... Assim como foi na Celério, cara, que a gente já conversou com o Thiago, o pai dele colocou as características da empresa. Assim é comigo no meu trabalho, assim é com você. E cada um vai colocando um pouquinho de si ali, cara, poxa, vai contando uma história que vai inspirar outras pessoas. Poxa, é possível acontecer. E, cara, fala um pouquinho pra gente aí do Viver em Harmonia e o Instagram. Pois é, que é essa pegada esse aí? é um outro projeto. Esse é um projeto que começou há 5 anos atrás. Eu não tinha esse conhecimento de comunicação, né? Eu, como disse, fui servidora. E eu li um livro que me inspirou a ter mais essa ação, porque às vezes a gente pensa muito, a gente filosofa, a gente coloca empecilho, diz que é olho gordo, que enfim, tudo é difícil. É difícil, às vezes tem dia que é difícil acordar, tem dias que a gente tem problema, seja com marido, com filhos, com casa, com funcionário, com pessoas. A gente, né, está o tempo todo relacionado com pessoas, então... Eu era muito assim, eu sou muito metódica, muito crica que eu falo, então eu demorava demais para colocar as coisas em prática. E uma das coisas que ele falava era justamente isso, eu comecei a identificar o porquê que eu era assim. E aí, como me inspirou muito esse livro, eu peguei as mensagens que ele tem, era um livro, ele colocava mensagens, ele não tinha Instagram na época. Inclusive o pessoal da comunicação dele entrou em contato, porque eu não coloquei o nome pessoal dele, porque eu achei uma invasão, não tinha necessidade. Então o Instagram começou como Flor do Dia, porque era a mensagem que ele colocava e não como o nome dele. Depois chegou para Despertando o Amor, porque uma das bases dele que ele fala é o amor. Ele fala que o amor ele sara tudo, o amor é inspiração. E eu sinto isso, eu sinto que a gente, por conta de defesas que a gente cria ao longo da vida, a gente começa a ficar mais frio, sim, a gente vai se desligando da nossa essência. E eu sentia isso muito porque ele fala que nós temos máscaras, que nós carregamos máscaras e nós carregamos ao longo de dores e sofrimentos e coisas que a gente passa. E aí eu fui me desapegando um pouco disso, e como mudou minha vida, eu fazia isso, né? O começo dele, vocês vão rir. Eu não tenho conhecimento de Corel, hoje tem Canva, né? Antes não tinha Canva. Eu comecei fazendo uma tabela, sabe? Tabela no Word. Eu colocava a mensagem, escrevia, né? Word, tabela, grudava no Paint, copiava e colava no Paint para transportar para o JPG. Então, para quem não sabe, Viver em Harmonia é um perfil. É um perfil do Instagram, já chegou a 89 mil pessoas, são pessoas que não são, no caso de Maracaju, são pessoas mais, que eu falo que é good vibes, pessoal muito de praia, pessoal que gosta de reiki, coisa natureba, mais zen. Porque é o perfil, né? Já por conta dessas mensagens, já é um conhecimento, não tem nada a ver com... Qual que é o objetivo desse... Então, aí o que eu fui vendo ao longo, que eu queria, na verdade, que as pessoas... Eu cheguei a comprar o livro dele e entregar para várias pessoas que eu conheci. Só que, Neto, eu fui identificar que as pessoas, elas estão, de certa forma, em grau de evolução. Às vezes a pessoa ela não está preparada para receber. É igual o feedback, às vezes, dependendo do jeito que você fala para a pessoa, ela não está preparada. Então, tinha amigas minhas que eu entregava o livro, a pessoa lia e falava, não estou entendendo nada, ele está falando, tem que ler 2 vezes a página. Aí eu comecei a me tocar que, às vezes, não é todo mundo que se identifica.
Então aí foi um processo também. E uma das coisas que ele falava disso, porque eu fui entregando isso de forma espontânea, não foi uma coisa que foi financeira, fizeram muita pressão em mim para ganhar dinheiro mesmo. Eu não queria vincular, porque até então eu tinha essa crença que eu não podia vincular dinheiro àquilo ali. E hoje ainda tem algumas resistências, que eu não queria fazer daquilo um negócio. Então, porque não era a raiz daquilo. Só que eu fui identificando um lado que eu tenho muito, que é uma coisa que eu me ancorei muito na rádio, que é essa parte social. Eu gosto disso. Legal. Então eu sinto essa necessidade Servir as pessoas. de servir de alguma forma, seja para comunicação, para esclarecimento, seja para isso. Então aí eu mudei o nome na expectativa sim de criar, talvez eu crie uma fundação, eu tenho essa. E eu quero trabalhar com crianças, com pessoas mais novas, trabalhar isso nas pessoas, entendeu? Que legal. Porque eu fui identificando, já é uma coisa que eu venho trabalhando no campo da visão, né? Mas é uma coisa que eu quero, daí eu mudei o nome para Viver em Harmonia, daí eu não abri mais mão, é Viver em Harmonia. Inclusive agora estou com um projeto na rádio que vai ter esse nome, Viver em Harmonia com Daphne da Veiga, para entrevistar pessoas também, para trazer isso para a rádio e estamos também com o Jornal Impresso, já estou puxando isso também para o jornal. Como se fosse um espaço, uma coisa minha, um projeto, isso não tem nada a ver com a rádio, é um projeto meu já antigo, que nem imaginava. E sentia essa necessidade porque eu não estou dando conta de fazer tudo, por exemplo. Então a gente perde seguidores, por quê? Porque eu tenho que postar todo dia, tem que ser várias vezes, tem que ser assim. Assim funciona hoje as mídias digitais. Então eu também preciso entender isso. Então eu fui, inclusive, perdendo seguidores por conta disso, por conta de não ter Chegou essa constância. a quantos seguidores? Chegamos a 89, hoje eu estou com 63, e se não postar, perde sim. Porque na E o verdade você perde a engajamento, conexão, né? tudo. Isso que eu falo. Não adianta, são coisas que é como a gente lida hoje com isso. Entendeu? Tem que ser uma coisa constante. Hoje eu digo que existe, né? Daí quando a gente vai estudar essa parte de comunicação, você vê que existe até coisas obscuras ali atrás, né? Que às vezes a gente não tem, que eu digo, a pessoa que não é especializada nisso não tem, a gente não tem conhecimento. Uma mesma notícia pode, eu brinco e falo que às vezes a gente não precisa saber o remédio que a pessoa toma. Se você der uma observada no que a pessoa parece para ele ali das redes sociais, você já tem uma noção do que a pessoa busca. Por quê? Porque é assim que funciona. Então o ritmo, né? Sim, então assim, nós precisamos entender um pouco disso para não se limitar e para sempre receber informações, seja ela de onde for, e filtrar isso. Precisamos filtrar isso. Então, o objetivo é você desabrochar a flor que existe dentro das pessoas, que ainda não... Sim, é isso que eu falo, não deixa de ser uma inspiração. Fácil não é, Neto, nunca foi fácil. Tem várias coisas, mas não é impossível, você precisa dar um passo, tem dias que é difícil mesmo. Eu digo assim, por exemplo, a comunicação, se a gente for falar. As pessoas hoje têm, tudo bem, as coisas estão modernas, né? Tá chegando 5G, por exemplo. Uma das coisas é que agora a gente está estudando a possibilidade, já estão estudando, de ser obrigatório chip FM em celulares. Então, tu imagina a quantidade de rádios FMs que serão, porque se todos os celulares forem obrigados a isso, já está em discussão, já está trabalhando isso. Então, assim, a comunicação, ela existe, mas você precisa ter essa base do que buscar, da informação, do que trazer, de ter essa abertura. A gente, às vezes, tem muita comunicação, mas não sabe, às vezes, que o seu vizinho está sofrendo e, por isso, existe taxas e taxas de suicídio elevadíssimas, inclusive nos Estados Unidos, em países ricos. Então, como trabalhar esse outro lado? Não é só o lado do... Com certeza. Do 100%. Daphne, Então, existe um outro lado interno que também comanda a vida da gente. Com certeza. Pegando esse gancho aí teu aí já, cara, deixa aí. Fala um pouquinho pra gente aí dessa responsabilidade social e ambiental da rádio, cara. Isso que eu falo, junta, né? A rádio, ela tem isso. Isso pra nós, por exemplo, a pessoa chegar, perder uma carteira, eu digo isso enquanto rádio cidade, não são todas as rádios. Perder uma carteira, como eu vou cobrar um anúncio de uma carteira que a pessoa perdeu? Então são coisas que não competem, eu acho que é extremamente desnecessário, entendeu? Se fosse uma empresa, alguma coisa, por exemplo, por parte de vagas de emprego, são coisas que para nós, a minha visão é utilidade pública, é necessário. Então, tipo assim, inclusive a rádio tem essa função, nós temos dentro da nossa legislação uma quantidade de minutos, não lembro agora,
de utilidade pública que nós devemos prestar. Ah, rádio. Então essa parte lá de vagas lá de emprego. Emprego não é algo que é cobrado. Ah, não é algo que é Não. cobrado. Porque São assim, parcerias eu conheço gente que na hora que vai anunciar as vagas, eles baixam o rádio. Não quer escutar, porque pode ser que vai que encaixa em alguma coisa. Aí os caras vai que arrumam um serviço. Não, você falando da Fazenda, vou te interromper. Você falando da Fazenda, já cheguei a presenciar de pessoas perguntar das vagas para saber se poderia vir da Fazenda para buscar. Já ouvi isso, da pessoa ligar, mandar. Porque às vezes, eu ouvi no rádio, às vezes tem internet, tem várias fazendas que tem. E de falava assim, eu quero saber, né, se eu posso ir para a cidade para tentar. Já, entendeu? Então são coisas que a gente vê no dia a dia. Não, são porque coisas... assim, a gente brinca um pouco, mas é aquela gurizada que gosta de dormir um pouco mais na cama e tal. Aí vai dar até o meio-dia, A mãe já. levantar, tomar um tereré. Daí a mãe tá escutando na rádio lá, vaga de emprego. Daí ele vai lá disfarçado, dá uma baixadinha no rádio assim. 7 horas, 7 por Ah, mas eu não escutei as vagas de emprego. Ah, mãe, isso aí tem um problema na rádio aí e tal. Entendeu? Que privilégio meio-dia, hein? Levantar meio-dia, bicho. Mas então são Mas tem coisas muito, né? que a gente tem, é isso que eu falo, que a gente tem isso inclusive na nossa legislação. Cara, legal essa parte tua. Parte aí. política de esportes também, são coisas que são obrigadas à transmissão de... Então tem coisas que nós temos essa legislação, são coisas que são inerentes, né, já do rádio. Que legal essa parte social da rádio, essa parte social sua, esse projeto aí, cara, e que a gente se coloca à disposição para te servir também. Vou querer entrevistar vocês lá. No que a gente puder servir vocês, nós temos esse coração também de servo, né? Eu falo por mim, pelos meninos também, e se eles não tiverem afim, eles vão mesmo assim mesmo. Obrigado pelo menino. Obrigado pelo menino, primeiramente. Mas é que a diferença de idade. É a diferença de idade. Os caras pegam no meu pé, né? Então, assim, mas nós também Eu temos brinco falo que eu sou chamada de senhora lá, tem uma funcionária, é senhora Dafna. Aí eu falo, ai, senhorita, eu não casei ainda. Eu falo, senhorita, calma, Pedro. Não, mas a coisa começa a ficar feia quando começa de tio e tia. Começou tio e tia. Eu já tô passando por Então, mas começou tio e tia, a coisa já desanda, filho. Aí você pode esquecer. Você lembra aquela propaganda da Suquita? Vem Do tio da buscar. Suquita? Chegou a idade. Você tem essa vantagem. Aí é o seguinte, esse lado social aqui também no café, a gente também tem esse coração para servir as pessoas. Inclusive a gente vai, né, no próximo mês, é mês das crianças aí, né? Estamos trazendo uma pessoa que é especialista em trabalhar com crianças com autismo. Olha. E é uma parada assim que às vezes a cidade é pequena e as pessoas acham que não tem, e tem. Sim. E tem crianças carentes que tem esse autismo e essa pessoa tem uma associação e ela vai estar aqui abrindo esse espaço. Então, como você disse, que Deus, ele, na sua soberania, ele coloca, ele não une pessoas, ele une propósito. Esse teu propósito de servir as pessoas é o mesmo que está no coração do Neto, do Thiago, do meu, do Álvaro, do Thiago Augusto. E aí as pessoas vão se unindo e vão se conectando e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Porque esse espaço nosso aqui, no outro podcast, eu disse que é uma extensão do reino. O reino que eu falo, ele não é feito por religião ou parada alguma. O reino são pessoas. E aí, o que acontece? Dentro desse reino, nós vamos nos conectando e servindo as pessoas. Com aquilo que você disse, Sim. sem querer nada em troca. Entendeu? E é muito prazeroso para nós, para mim, para nós, servir as pessoas. E, cara, eu quero, antemão, assim, a gente te dar os parabéns por você ter esse coração de servir as pessoas, cara. Isso é enriquecedor, né? E fala assim, ó, não fica com medo, vai pra cima. Se der errado, o máximo que você vai fazer, de alguma coisa, você vai tirar uma experiência, Sim, vai a gente aprender. aprende, sem dúvida. E fala um pouquinho só da rádio, assim, pra finalizar ali. Tal. Os locutores são todos de Maracaju, vieram de fora. Nós estamos com um locutor de fora agora. Provavelmente vou trazer, mas eu preferiria ter pessoas daqui, porque é isso que eu falo, o rádio é muito vínculo, né? Mas eu vou precisar trazer uma pessoa de fora para dar, eu digo, um toque a mais, um up, para mudar. Eu quero uma pessoa um pouco mais jovem, até por conta
Parte de mídias sociais, de imagem, por exemplo, de flash, estou com algumas perspectivas com relação a isso. Se fosse mais experiente, né, eu poderia falar, não, tô aqui, né, mais nós, né? Não, mas aqui pode ser. Olha, antigamente o pessoal falava de voz padrão, né? Eles falam muito, aquela voz padrão do voz rádio, padrão encorpada. Eu digo que a gente hoje, eu falo que a gente tem que ter mais esse aconchego de você responder a pessoa, muito mais do que essa voz padrão. Eu sinto isso, porque eu não tenho nada. Quando eu entro no rádio, eu queria uma voz feminina, eu queria ter uma voz, pena que a Vanessa foi embora, mas eu queria ter uma voz feminina no rádio, só que tá muito difícil. Então, por exemplo, esses dias eu entrei no ar e aí uma pessoa veio e comentou comigo que sente essa necessidade, mas acredito que seja por conta desse acolhimento, da forma das pessoas se identificarem com isso. Tá, deixa eu te falar uma parada então muito louca aqui. Então, se tiver alguma menina a fim de fazer um teste lá, é possível? Opa! Caraca, então tá aí, ó. A gente... Eu digo que a pessoa... Esses dias um rapaz até muito jovem me procurou que ele quer ser locutor e precisa de treinamento, né? Eu digo assim... Até eu preciso, que nem ensaiei muito pra ir pro ar por conta disso, porque a gente tem medo, né? Todo mundo tem medo de começar, não tem? Aqui, como que vão fazer, se comportar, não é? O que vão falar, vai gaguejar, não vai? Até hoje, eu não sei até quando eu vou contar essa história, mas até hoje, toda vez que eu venho gravar, eu fico nervoso. Mas agora você já tá de boa, né? A primeira vez que nós gravamos, eu tava de lado, de frente pro Neto, o Neto tava assim, né, de lado pra mim. Eu olhava o braço do Neto tava assim. Não é? É normal. Eu falei pra minha filha esses dias sobre isso, que ela falou que tava com medo de fazer apresentação na escola que ela veio, eles já faziam apresentação em público, já treinavam isso. Então todos nós temos. As pessoas têm muita dificuldade de oratória, de falar. Eu tenho um pouco mais de facilidade, mas também não era do meio, uma coisa minha. Mas a gente tem medo. Qualquer um tem medo. Porque quando você tá falando em público, você tá toda a prova. Isso. Você tá toda a prova, você tá ali completamente aberto. E todo palestrante tem, acredito. Eu não sou... Você acha que os meninos às vezes entram no ar, entram como? Se não lê uma notícia antes, entendeu? Então eles têm... Só que daí é o dia a dia, né? Tá ali. Aí o cara já começou a entrar no hábito. O importante é gostar. Eu falo isso porque eu digo pra você, não sou da área, eu sou nutricionista, fui servidora, eu estudava pra algo completamente diferente, eu tive que entender toda essa parte, ninguém me ensinou. Eu tive que trabalhar com tudo isso, entender, depois eu quis me aperfeiçoar, tentando estudar, fazendo uma pós relacionada a isso. Do mesmo jeito que agora eu estou entrando mais na parte de mídias sociais, de mídias digitais, na verdade, não são sociais. Vou lançar então, uma brava agora. olha, Vamos ver aqui. tem que estar preparado, tem que estudar, que eu falo. É essa então, mano. Ganha grana, tocar uma rádio? Bom, depende. Eu falo que eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tô trabalhando muito, então eu quero ganhar mais. Eu falo que quem trabalha muito não ganha dinheiro. Dá pra ver. A rádio não é só minha, né? Mas eu não posso reclamar da vida que eu sempre tive, né? Da vida que foi proporcionada, né? Querendo ou não, minha mãe. Digita pra mim o valor do celular aqui, eu não vou. Vai caber no cenário. Oscila, às vezes tem. Claro, por exemplo, eu digo assim, às vezes a gente lida. Não precisa falar valores. Não, nem vou, nem posso. Mas eu Não, porque senão vai ficar o resto do bloco só falando o valor. Depois, depois você desliga e ela vai falar nos bastidores aqui quanto que é. Eu digo assim, por exemplo, você vai no médico, a pessoa te deixa, vamos lá, agora que tá na moda, te deixa bonitona e tal, você sai de lá maravilhado. Na mídia é muito complicado, porque às vezes você publica alguma coisa de uma pessoa ou fala, o outro fica ofendido. Se você faz uma propaganda, então assim, a gente lida o tempo. Quando as pessoas, às vezes, esses dias eu fui treinada nisso, que eu digo, das pessoas falarem, mas você não se importa do fulano falar de... Desculpa o português aqui, mas falar, meteu o pau nisso, meteu o pau... Gente, eu lido com isso todos os dias. A partir do momento que às vezes faz um flash em tal empresa, a outra fica brava que fez. Reclama, mas deu mais minutos, por que tá tantas vezes? Então a gente passa por isso todo santo dia. Então tem profissões que talvez seja diferente isso. Que eu por exemplo, esses dias teve um problema, caiu a luz lá e eu precisei intervir no transmissor. Tudo bem, isso era fim de semana. Quando eu era servidora, eu entregava todos os meus papéis lá na sexta-feira. Se tinha feriado de segunda e terça, eu esquecia. Eu só retornava na quarta com toda a minha parte processual. Então isso hoje eu não tenho. Agora, como eu sou filha da dona, sócia, então, por exemplo, às vezes eu quero viajar quinta-feira, eu viajo, sumo, fico sexta, sabe? Então algumas coisas de autonomia eu tenho. Mas a gente lida muito com isso, que eu digo assim, que a gente não agrada a todos, sabe? Então você tem, tipo assim, hoje você conseguiu ter uma liberdade. Isso, eu tenho essa liberdade eu tenho. Liberdade financeira.
É isso aí, liberdade financeira. Eu falo que a gente precisa estar bem. Já tive momentos, Xandó, de ter muito mais dinheiro do que eu tenho, às vezes, hoje no momento, e de não ter a paz que às vezes eu tenho hoje. Legal. Eu gosto do que eu faço. O que foi isso? Já tive Foi mais que eu gosto. Então, também, mas aí tinha tinha que fazer acupuntura, porque o estômago tava arregaçado, porque a coluna, não sei o que lá. Então, assim, são momentos. Como já tive dias de ter muita dificuldade de estar bem ou não. Então, não sei, é da pessoa isso daí. Cara, Eu só, Você tem que se nessa encaixar. conversa toda eu só percebi uma coisa. Eu tô bem acompanhado. Porque um já teve muito dinheiro, agora tá mais ou menos. Tem paz, ela também já teve muito dinheiro, agora tá, mas tem paz. Netão, ele não fala porque ele tem muito dinheiro. E muita paz. Né? E muita paz. Então, assim, eu vejo que eu tô bem acompanhado. Eu não tenho nem muito dinheiro, nem muita paz. Mas eu tô bem acompanhado. Não te falo isso, sabe por quê? Eu já contei pros meninos aqui, mas, cara, teve um tempo eu sofri uma lesão na coluna por conta, eu acredito que era o estresse, cara. Não. E aí eu não tinha vida. Não tinha vida com as minhas filhas, não tinha vida com a minha esposa, A não tinha gente vida com passa meus por momentos amigos. difíceis. E aí, cara, você vai percebendo que você precisa dar uma equalizada Sim. nessa frequência e se ajustar. Ponto final? Tá, eu vou te fazer mais uma pergunta. Não vai dar tempo. Não, seguindo aqui, meus queridos camaradas, Gorizada Galponeira. É os guri? Daphne, é o seguinte, dentro desse, vamos dizer assim, esse turbilhão que é a tua agenda, compromisso, viagem, fala com uma pessoa, fala com outra, né? Como que é a tua rotina aí, cara, de ser mãe, de ser empreendedora, de ser uma pessoa inovadora? Cara, o dia tem quantas horas para você? Umas 30 horas? Trabalho bastante. Falo que tenho trabalhado muito, na verdade. Eu falo que é prática. A gente tem. Eu não, por exemplo, eu não perco meu tempo com algumas coisas assim. Você anotou aí? Vamos. Cara, eu vou anotar essa parada, mano. Por exemplo. Vou dar um Não, exemplo. agora eu me senti honrado, na real, né? Não, eu também acho que ela tá aqui, né, cara? Não significa que não é só perder tempo. Não, tem coisas assim, por exemplo, eu não passo às vezes uma tarde inteira bebendo. Vou dar um exemplo. Eu tenho momentos, por exemplo, que eu às vezes estou cansada para beber. Demorei muitos anos para começar a beber, mas aí eu relaxo, mas eu não perco às vezes assim, tipo uma tarde inteira. Se eu vou no churrasco, é raro eu passar um dia inteiro em um lugar, uma tarde inteira. Quando eu tô muito sobrecarregada, aí eu tiro alguns momentos. Por exemplo, eu gosto de cachoeira, eu tento me conectar um pouco mais com a natureza, porque às vezes a gente vive, eu sou muito elétrica, então eu perco minhas inspirações ao longo. Então, quando eu vejo que eu estou um pouquinho fora do meu prumo ali, eu pego e me abstenho, que eu fico no meu silêncio, que eu digo, às vezes eu fico dentro de casa, às vezes eu vou para uma cachoeira, que a gente tem bonito perto. Então, eu gosto de viajar, às vezes dentro do próprio carro, eu fico ali em silêncio, tentando me conectar comigo mesmo. Mas, de fato, a minha vida é super corrida, porque eu, além de ser empresária, eu realmente sou mãe, eu faço todos os papéis de mãe e de pai, inclusive. Então, minha filha é uma excelente filha, eu sou muito orgulhosa dela, ela é uma baita. Eu falo que ela é muito melhorada, muito evoluída, inclusive. Me ajuda, é claro, mas eu digo assim, tem algumas responsabilidades que eu faço hoje, por exemplo, ela tem 15 anos, lavar a louça, estender. Tem dias que às vezes eu brinco e falo, bom dia, né? Mas bom dia, às vezes o meu bom dia, que a pessoa às vezes te manda de manhã, por exemplo, 7 e pouquinho, bom dia. Nesse bom dia eu já levantei, já estendi roupa, já lavei as outras, já lavei a louça, já tomei banho, já me arrumei, que eu tenho, né, me maquei, me arrumo, eu tenho esse costume desde muito nova. Então esse meu bom dia, eu já passei por tudo isso daí, sim. São escolhas. Tem gente que já me pergunta, mas pra que vai? Às vezes anda maquiada, vai pra academia, por exemplo, de manhã. Mas é a minha rotina, né? Eu digo assim que a pessoa tem isso, né? Então eu tento manter algumas coisas que pra mim são importantes. Me olhar às vezes e ver que eu tô bem, pra mim é importante. Então você é a Daphne do corre, então, mano. Eu sou assim, eu gosto, por exemplo, de dormir, eu nunca fui baladeira. Por quê? Porque pra mim o sono é uma coisa muito importante. Então, se eu saía assim às 11, no máximo 2 horas da manhã, porque pra mim, depois das 2 horas, dependendo da balada, a pessoa tá muito bêbada, ela é inconveniente com você, pra mim isso já não é legal. Então, como eu gostava de dormir, eu preciso dormir pra descansar. Tem gente que... Meu sonho é dormir 5 horas e ficar descansado, meu sonho. Eu tenho que dormir mais.
Então, assim, eu me conheço, eu olho pra mim, eu sei isso. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tinha amigas, por exemplo, concurseiras comigo, que ela ia pro pagode na sexta-feira, nós tínhamos aula 7 horas da manhã no sábado, ela estava inteira 7 horas da manhã no sábado, faceira. Então eu admiro isso, mas eu não sou assim, entendeu? Não passou só como DPEM, passou pra Polícia Federal, hoje é agente de Polícia Federal, essa pessoa que eu tô te dizendo. Você pensa numa pessoa que não aguenta fazer isso. Então é da pessoa, então a pessoa, eu queria isso assim, a pessoa tem que se conhecer. Então assim, quando eu saio, mas digo assim que você precisa buscar esse centro, porque não é fácil você realmente tomar conta. Tem vezes que eu tô estressada mesmo, converso às vezes com a minha filha, porque eu tenho essa relação muito forte com ela, então você precisa buscar esse centro até para você não sair muito, porque você passa até a não ser mais tão produtivo, né? Se você tá muito no turbilhão, você começa a não ser produtivo, aí não adianta. Na verdade, aí começa quando você tudo precisa de muita a sair do força. controle. Tudo sai do controle. Sim. Porque você tá tentando, quando você vê, você tá assoviando, chupando cano, mas você não tá nem assoviando e nem chupando cano. Eu falo, a gente tá falando um pouquinho sobre a presença, é mais ou menos isso que eu digo, que realmente A gente tá falando um pouco antes de você você chegar gasta energia e não foi. de duas coisas importantes pra gente aprender hoje, que é autoconhecimento e inteligência emocional. Como é difícil você ter os dois. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Essa- Livro de provérbios, mano. Ali tá os ajustes das paradas. Ali tá o Salomão, mano. O cara teve 1000 mulheres. Né, se teve O cara mulher pra administra- conseguir lidar com O cara com uma já é difícil, né, Patrícia? Olha o nosso técnico lá. Você entendeu? Karine, tá rachando. Caiu pra trás agora. Esse foi o cara, né? Porque 1000 mulheres não é fácil. Tá louco. Ele lá, cara. Tinha sapiência esse homem, não é fácil. Eu tenho 3 lá em casa, cara. Fala pra você, mano. Eu dormi, eu já foi meu tempo que eu dormi 5 horas por dia, né, cara? Agora não durmo mais, né? Tem que levantar, dar uma olhada, ver como é que tá elas. É assim mesmo. Então, você... Não, tem uma pergunta muito importante pra fazer. Com sinceridade. Você contrataria o William Xandó como radialista lá? Como comentarista? Sim, sem ser radialista, comentarista. Você viu que ele tem mas uma ele voz- tem perfil, ele tem uma voz- Dentro Ele é super comunicador. da sua ideia de voz padrão, você acha que o William Xandó se Não, tá encaixa? se saindo bem, sim. vocês estão Você não lá. percebeu a voz aveludada que ele tem? Já tá incorporando o apresentador, vocês estão Os achando caras que... Não, brincadeiras à parte, eu quero saber de você, em que você acredita e quem te inspira. Bom. Ô, louco, mano. Aí foi uma facada no... Eu copiei essa pergunta de algum lugar, mas não importa. Vai responder igual. Esses copos, vai lá. Quem me inspira? Eu busco o meu centro, eu busco eu. Eu acredito muito em algo superior, sim, mas eu busco em mim. Eu acho que a gente tem um propósito. Não tenho certeza ainda se eu tô no caminho do meu propósito, mas acredito sim que quando flui, quando a gente gosta, as coisas fluem de uma outra forma. Então eu tento buscar isso. Eu acredito. A gente todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. A gente não tem que tirar essa. Mas claro que existe, não tenho dúvida nenhuma que existe uma coisa superior. Nenhuma dúvida. Eu não sou, né? Não tenho religião, como eu disse, eu sou espiritualista, eu acredito em algo superior. Então eu deixo assim, entrego. Muitas vezes, quando está muito difícil, eu entrego. Aqui, entrego. Porque é você e esse além que eu digo, o outro não vai saber o que você está passando, o outro não vai sentir, pode acontecer a mesma coisa, ele não vai saber. Então você tem que entregar para si ali. E quem te inspira? Quem me inspira? Não sei quem eu busco inspiração. Uma pessoa assim, né? Não, a sua minha mente. mãe é uma pessoa que talvez seja isso que me inspire. Mesmo eu tive muitos problemas com ela de pessoais, muitos. Relacionamento. De relacionamento, ela foi muito. Eu sinto ela muito dura pra mim, mas eu sinto que toda essa fortaleza que eu trago é por conta dela. Eu sinto isso, que eu não. E meu pai era um cara mais doce, mais amável comigo, né? Geralmente o pai é com a filha. Assim. Será? Ô, louco. Não sei, porque todo mundo fala da mãe que tem esse lado mais, não sei. Tá puxando a brasa passada dele, E né? meu pai era mais assim, a minha mãe, ela me exigia mais, entendeu? Mas hoje eu sou grata por isso, entendeu? Porque o mundo, ele às vezes é muito difícil mesmo, você precisa
Então eu sou muito grata porque eu digo que eu não sou uma pessoa fraca, assim, e é por conta disso. Legal. Eu falo assim que as pessoas estão à minha volta, assim, geralmente a galera assim, cara, não sei o que, começa a reclamar do trampo, reclamar da coisa. Sim. Eu tenho um lance comigo, assim, eu não gosto de gente que reclama perto de mim, sabe? Eu tenho. Aí eu tipo assim, mano, eu vou falar uma parada bem real pra você, cara. Vai pagar um DARF, pô. Vai pagar um braço. Isso aí passa. Eu quero falar, o que é isso aí? Eu não gosto de gente reclamona também, sabe? E tudo serve de lição, sabe? Pô, as Tudo paradas serve. seguinte, velho, cara, faz teu corre, velho. Agora ele queria fazer o corte do Netão Pistola. Não, Daf, não tenho paciência com esse tipo de gente. Então, é isso que eu falo. Eu tolerei muito já, sabe? Gente reclamona, gente. Só que eu fiz um propósito comigo. Eu não quero gente chata perto de mim. Eu não quero gente negativa perto de mim. Sim, direito. Não sou obrigado. Entendeu? Acha, não, mas tem que amar o próximo? Tem que amar o próximo, com certeza. Amar o próximo vai além disso. Sim. Mas para estar ao meu redor e na minha intimidade, eu posso escolher as pessoas que têm que estar perto de mim. Eu não sou obrigado a pessoa negativa estar lá sugando a minha energia. Poxa, quero fazer uma parada massa, quero fazer uma parada legal. A pessoa tá... Chamei os guris e falei, galera, vamos fazer uma parada massa? Vamos fazer, aconteceu. Eu não quero fazer sozinho, Sim. mas eu quero que as pessoas queiram estar junto comigo, alinhado com esse propósito de fazer, entendeu? Não sugando a minha energia. Eu já falei várias vezes, que não que eu tô rasgando. Você chega num patamar que você já não tolera, né? Tipo assim, eu várias vezes já falei, cara, ao longo dessa caminhada, eu com os meninos aqui do café, a gente foi se permitindo um ser amigo do outro, mas, cara, toda vez que eu me conectava com eles, os caras me deixavam uma pessoa melhor. Eu aprendo com eles. Sempre. Eu falo isso pra minha esposa, eu falo assim, amor, os caras são muito mais inteligentes que eu. Daí ela fala assim, que legal, ó, um tem uma particularidade assim, o outro tem assim, e a gente vai crescendo junto. Eu acho legal isso, essa conectividade, sabe? E infelizmente no caminho da vida, algumas pessoas vão saindo fora, porque não fazem parte do seu propósito, e tá tudo bem. Sim, é verdade, isso, bem isso. É energia, eu falo, as coisas se conectam. Vibração, né? É, vibração, não deixa de ser vibração. Verdade. E essa palavra dessa vibração, elas são mais ou menos como as ondas sonoras, as ondas que propagam o rádio. Tem gente que está numa frequência abaixo de você. E ela a não quer... música faz isso, né? E ela não... Isso, quando você escuta às vezes uma música e toca, né? Eu falo muito isso. E essa pessoa não quer mudar essa frequência. Porque depende só dela. Eu falo, isso, com certeza, é isso que eu falo, a gente tem que respeitar, né? Mas eu também não, já ajudei muito, mas eu hoje não me permito. Talvez por isso que eu tenha, eu falo que eu preciso gastar energia com outras coisas. Então eu gasto Fala a minha de novo energia com aquela outras parada que coisas. você falou, eu não tenho... Como que é que você falou? Não tenho tempo pra perder? Não perco tempo com certas coisas. Pegou o código. Não dá, não tenho tempo. Tá intrínseca, tá sabe? dentro de... Mas Desculpa, não tenho Não, mas o tempo. Xandó entende bem isso. Porque, rapaz, eu vou falar pra você, eu nunca vi um homem igual esse aqui. Eu brinquei e falei, aprenda a dizer não, né? É difícil de dizer não, esse né? aqui, Eu já disse muito sim a gente é brasileirão, né, cara? O cara chega aqui, chega lá em casa, a gente tá trocando ideia e tal, aí, tipo, a pessoa chegou lá na sua casa 4 da tarde, aí 5 da tarde você tem compromisso. Aí dá 4h40, começa a dar um suador. Você pensa, puta, como eu vou falar pra esse cara ir embora? Tá? Aí dá 4h45, dá 4h50, dá 4h55. Tá lá. E cara, aí, putz, o bigode dele já tá só em água. outro lugar, que já não tá nem lá. Vai escutando. Aí, né, vai indo, às vezes eu me atraso e tal, por conta daquilo ali. Aí conheci o Xandó. Aí foi quando eu comecei a aprender que as coisas não são desse jeito. Eu fui lá no Xandó um dia, pá. Aí deu, sei lá, fomos lá tomar um café e deu tipo 7h30 da manhã, ele olhou pra mim assim, então Thiago, eu tenho compromisso 8 horas, amanhã a gente se vê. Tá bom, vambora. Me tocou da casa dele, cara. Eu nunca tinha visto ninguém tocar uma outra pessoa. Ele foi a primeira pessoa que me tocou. E aquilo ali eu pensei, nossa, isso ficou péssimo, né? Ele foi a primeira pessoa que me tocou. Não. Ele foi a primeira pessoa que me mandou embora, né? Aí o que acontece? Só que a partir daquilo ali eu percebi que isso faz muito sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você tá entregando o seu tempo
para aquele momento ali, você tá deixando de entregar o seu tempo para outra coisa. E muitas vezes você fez compromisso com uma outra pessoa, quer dizer, você tá intrinsecamente falando que o tempo da outra pessoa vale menos que o daquela pessoa que você tá ali. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a hora que você falou, cara, você falou, eu pensei assim, putz, é o Xaló. Ué, quando eu fui lá, ele tirou o omelete da minha boca pra me mandar embora, cara. Então tira o gato. Eu tô brincando. Eu tava com o omelete pendurado, ele tava tirando o prato de baixo. Eu não queria sentir um pedaço de queijo, assim. Eu tive esse insight, assim, depois que as minhas filhas nasceram, né, cara? Porque, tipo... E eu assisti um filme chamado Questão de Tempo. Recomendo pra todo mundo. Opa, vou ter que anotar, viu? Recomendo. Ele já fez umas 3 indicações aí. Vou ter que anotar. Não, e é tipo assim, eu realmente não indico nada pra ninguém que não faça sentido pra mim primeiro. É isso. E esse filme, Questão de Tempo, cara, é o seguinte, o cara, ele vive a vida dele, o dia dele 2 vezes. Ele tem uma oportunidade de viver o mesmo dia 2 vezes. E quando eu peguei esse insight desse filme, cara, eu falei, maluco do céu, cara. Ninguém vai roubar o tempo das minhas filhas. E eu tenho que me policiar demais, cara, porque tudo, tipo assim, né? eu tenho que Tudo me policiar certo, muito. Porque, cara, as melhores memórias que eu tenho, cara, são da infância das minhas filhas. E Deus me deu uma graça de ter outra filha e poder consertar o tempo que eu não ajustei com a primeira. Ajustando com a segunda e as 2 juntas. Então, assim, elas vão crescer e vão embora. Se Deus quiser, elas vão casar e vão embora. Já está se conformando. Já tá pensando em cortar essa soral. Com certeza, isso mas é assim, o ciclo da vida, sim, né? sem dúvida. E eu preciso aproveitar esse tempo. Então, mais uma vez eu falo, quando eu me conecto com os meus amigos, quando as pessoas vão tomar café comigo, eu tenho esse hábito de convidar as pessoas a tomar café comigo. Então tem tudo que ter uma explicação. Deu time, Tô entendendo. galera, vamos seguir o dia, né? Aí se eu vejo que o cara tá meio resistente, que ele quer ficar mais comigo, cara, posso fazer uma oração? Tudo fez sentido pra mim agora, você viu? Posso fazer uma oração, abençoar o teu dia, abençoar o nosso dia, abençoar o dia, querido. Vamos lá, vou te acompanhar até o portão. Na boa, cara. Tranquilo, o cara vai seguir o dia dele, eu vou seguir o meu e tá tudo certo. E a gente precisa ser assim. Porque eu não vou ser uma má pessoa sendo assim, entendeu? Mas a gente tem que ter limites. E eu aprendi a falar não, né, Thiago? Mandar os amigos embora de casa. É nada, mas isso pra mim foi eu brinco e tal, porque realmente foi uma das primeiras vezes que eu passei por isso, né? De tipo assim, porque na realidade a gente não tá habituado. Sim. As pessoas, e eu não coloco isso como um Parece defeito de uma grosseiro, às vezes, isso. né? Parece Na realidade a gente tem o hábito de perceber isso como uma grosseria. Sim. E na realidade isso não é uma grosseria, isso é uma benesse. Pelo contrário. Por quê? Porque você tá mostrando pra outra pessoa que você valoriza o teu tempo, valoriza o tempo dela e valoriza o tempo de todo mundo que O tá homem ao redor. fazendo isso é melhor do que uma mulher, porque a mulher aí que eles falam que é grosseria mesmo. Quando você deixa a pessoa para de Você entendeu agora por que eles me colocaram nessa Antes me cadeira aqui? perguntaram, posso te ligar? Não, eu vou te ligar depois que eu sair, porque eu tenho de tal a tal hora. Agora você entendeu por que eles me colocaram nessa cadeira aqui? Chega, acabou, vamos encerrar por hoje. É pra dar os time. Mas enfim, seguindo, encaminhando aqui pro fim, né, cara? Que nós temos uma pergunta aqui, né, cara? E essa pergunta, ela é uma pergunta Classic Physique. E a que o Álvaro faz, infelizmente ele não tá aqui, porque ele consegue fazer essa pergunta de uma maneira assim que Só ele faz, só sabe? ele faz, cara. Porque, tipo assim, Cada ele um com explica. suas peculiaridades, Com certeza, né? cara. Por isso que esse time aqui desculpa mas perdendo a assim. palavra, é fera esse time, cara. Eu ia falar outra coisa, mas pra ninguém me julgar, né? Eu também não tô nem Desculpa aí. perder a palavra. É fera. Entendeu? E aí ele não tá aqui hoje, o Netão vai fazer essa pergunta. Aí eu quero fazer, mas se eu faço, eu faço. Não, faz aí, Vai, pô. mete a braba aí, cara. Posso imitá-lo? Não, Pode. eu não cobro Não nada. consegue? Daphne, nós estamos aqui por um motivo. Já começou. Vou ter que conhecer agora esse álbum. Não. Conhecer. Vou tentar aqui. E nosso papel aqui é tratar de pessoas. É o principal nosso aqui. Todo mundo tem uma história por trás disso. Tá aparecendo ou não? Tá. Eu tô sentindo o Álvaro. Tá sentindo? Então, Chega o pau. quero uma pega de banana depois, viu? Caramba, hein? Quero uma pega de banana, ó. Eu tô fazendo propaganda aqui.
Não, brincadeiras à parte novamente. Nós queremos saber de você, né? Por trás disso tudo, da toda essa mulher empoderada, digamos assim, né? Usando esse vocabulário atual, né? Moderno. Não vou nem falar feminista, não é não, tá? Mas não. Graças a Deus não. Qual é a sua história? Quem é a Daphne? Quem é a Daphne como pessoa, como cidadã? Além do que você faz, quem é você como pessoa? Qual a sua história? Como você fez para chegar até aqui? Como eu fiz? Também vamos pensar. Eu sou uma pessoa que eu enfrento as coisas, né? Eu passei por muitas coisas difíceis. Eu sou uma pessoa que eu não recuo. Eu sou uma pessoa muito determinada, eu acho. Como que eu me caracterizo? Eu sou uma pessoa determinada. Não sei o que mais. É difícil. Não, essa pergunta é a pergunta do século, cara. Porque ela é uma pergunta de introspecção. Sim, é uma pergunta que você tem que parar e pensar assim, que nem essa parte, principalmente, né? O que te trouxe até aqui? Né? Qual que é a sua história? Quer dizer, é um conglomerado de coisas que foi acontecendo no decorrer da sua vida que foi moldando quem você é. A gente vinha falando antes disso, das dores, das máscaras, né? Que na realidade você é responsivo da maneira como você foi ensinado a ser. E não ensinado necessariamente por pai, por mãe, por amigo, mas pela vida. Né? Vou te dar mais uma dica, então, assim. This is moment. Qual o momento, assim, que você virou uma chave dentro de você que te trouxe até aqui hoje, a tua história e tal? Falou, putz, ó, eu era uma menina e tal, aconteceu isso e isso me trouxe até aqui, me tornou uma pessoa melhor, mais forte, mais flexível. Foi mais de um momento. Isso. Então conta eles pra nós. Um dos momentos foi ser mãe. Eu fui mãe com 19 anos, numa situação muito delicada, muito difícil. E eu tive que tomar uma atitude que foi de enfrentamento. Que eu disse que eu passei por certas pressões, que inclusive de pressões, eu digo, de aborto, de pressão, de família, de sociedade. E é isso que eu falo, foi a minha ação. A minha ação foi assumir. Eu sempre assumi todas as coisas que eu fiz, as minhas responsabilidades. Então, nesse momento, eu me tornei talvez uma mulher, digamos assim. Né? Passei por outros momentos. Um dos momentos foi há mais ou menos uns 2 anos atrás, que eu perdi meu pai. Há 4 anos atrás eu perdi meu pai e eu passei um tempo longe. Foi aí que eu entrei nesse momento do tempo, dos valores, de estar presente. Com a minha filha eu sempre fui muito presente, mas eu deixei a desejar em outros setores da minha vida. Eu tinha muito essa, tipo, ó céus, ó vida, ó azar, o que isso está acontecendo comigo. Eu digo que eu vivia num ciclo, eu não saía daquilo ali. Que eu tive, isso tem mais ou menos uns 2 anos que eu nunca tinha pensado em me matar. Passei por esse momento que acho que foi o fundo do poço? O fundo do poço. Foi uma coisa assim que, não sei, foi o fundo do poço. Que eu tinha passado por momentos teoricamente mais difíceis, mas esse foi assim, o que eu perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu mudei toda a minha vida. 4 anos atrás fui mudando e parei de deixar a minha vida na mão dos outros. Você assumiu as rédeas da sua vida? Da minha vida. Eu precisei chegar no do fundo, que eu digo assim, do fundo, de pegar um carro a 180 km por hora, olhar e falar, é naquela ponte ali, sem cinto, que eu tinha que ter, ainda não sou boba, né, dizer, vou me matar ao ponto de morrer mesmo, porque ainda se não morrer, né, então, né, de passar por isso, de pensar nisso. Caraca. Que eu não tinha passado, de não pensar até no filho, por isso que eu falo que muitas vezes a gente, porque eu tenho um apego, minha filha, eu tenho uma gratidão, eu tenho uma responsabilidade muito grande perante ela, então, pra mim isso foi o fim do fim do fim. Só que hoje eu te digo isso, eu não me permito mais. E eu já não me considerava uma pessoa fraca, então por isso que eu falo que mulheres e pessoas precisam de referência, porque às vezes a pessoa não sabe que ela passa por isso ou vai passar. Então eu me achava forte ainda. Então se eu que me achava forte, que já tinha passado por críticas, por conta da sociedade, desse fato da minha filha,
isso é outra coisa que dá um livro. Então eu imagino que os outros não passam, o que outra pessoa não passaria. Então eu cheguei no fundo, e daí eu assumi as rédeas da minha vida. Falei, a partir de hoje eu não me permito, é uma das frases que eu uso. Não me permito. Eu nunca passei, por exemplo, por situações de apanhar de pessoa, de homem, que eu já vi, já convivi, já Relacionamento abusivo. Isso eu não passei. Abusivo que eu digo de homens, por exemplo, que eu já vi pessoas passar e tenho pessoas em volta. Mas eu digo assim, de você chegar e falar, não me permito mais isso, não permito viver a vida do outro, o propósito do outro, porque o outro mandou você fazer, porque o outro quer que você faça. E eu falo que a gente permite muito isso sem ter conhecimento, sem... Por exemplo, durante muitos anos eu me dediquei muito à minha filha, achando que me dedicar integralmente para ela era muito bom, até chegar ao ponto de eu ir num show e ela ter uma crise de incontinência urinária em casa. Por quê? Porque ela não viu a mãe lá. Mas eu, enquanto mãe, achava que eu estava fazendo certo. Então, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo certo, a gente não tem essa noção, essa visão do todo. Então, assim, esse foi o momento... Eu já passei, eu acho que por outras coisas também que eu digo, mas foi 2 momentos que eu falei, não, peraí. Quem é você? O que você veio fazer? Assume a sua responsabilidade, a sua vida. Para de... Daí eu comecei a ter isso. Do tempo, o meu tempo para mim é precioso, a minha vida, o meu contato com a minha filha é precioso. Esses momentos, porque é difícil, a gente passa o tempo todo ali. Imagina, eu cheguei a ter 2 telefones, por exemplo, que era coisa que eu não tinha. Então a gente passa, a gente se permite, é a gente que se permite certas coisas. Então, caminhando assim, bem pro finalzinho mesmo, assim... Se amanhã, ao meio-dia, você soubesse que você deixaria essa vida, que conselho você deixaria para as pessoas? Dessa ação, de agir. A gente fica muito... A gente não age. A gente pensa, filosofa, culpa, julga e não age. Não põe em prática. Pensa demais e não põe em prática, não vive. Essa presença também de estar aqui, de estar no momento presente, é uma coisa contínua. Pode ser a pessoa mais sábia que tem, pode ser o monge. É a nossa mente, o controle da mente é uma coisa muito difícil. Uma coisa que a gente... Então seria para as pessoas agirem. Agir, e ter colocar presença, em prática estar aqui. A realização dos seus propósitos, dos seus sonhos. Buscar isso. Legal. Thiago Tamioso, considerações finais. Cara, eu vou falar pra você, o começo tava bom, o final parecia que tava no começo. Não, cara, o começo assim foi muito legal, porque a gente trouxe tanto uma parte técnica muito legal, né, burocracia e tal, a parte da rádio mesmo, que eu achei bem interessante, que são coisas que eu não sabia, mas esse final aí, que nem o Neto parafraseou o Álvaro, né, que o importante pra gente é pessoas, esse final, cara, nossa, foi muito bom mesmo, cara, muito bom ouvir isso de você, essa parte da sua história, essa parte de decisão, de tomar as rédeas da vida. Essa semana, na realidade, eu tô sendo tocado nesse assunto de uma maneira absurda, sabe? Da gente se policiar com o nosso tempo, da gente tomar a decisão, ir lá e arcar com as consequências daquilo. Isso que você trouxe aí, eu acredito que vai agregar muito na vida de muita gente, agregou muito na minha. Osmar Neto, considerações finais. Cara, assim, quando a coisa é muito boa, você não tem que falar nada, você não tem que acrescentar. Eu posso falar que eu já estou escrevendo, todas as pessoas que vieram até aqui entrevistadas, estou escrevendo uns 10 mandamentos aqui, que é de uma maneira sobrenatural, cara. Cada coisa que você te cutuca lá dentro, cara. Tipo assim, mete uma faca lá e... se vira, né? Aprende, você aprende na marra. Então eu não tenho muito o que acrescentar, cara. Pra mim foi fantástico. As minhas considerações finais são o seguinte, um prazer, um privilégio para mim conhecer você pessoalmente. Estamos cumprindo o nosso propósito quanto ao Café Brothers de transformar a vida das pessoas e acredito que cada um de nós aprendeu com você e acredito que as pessoas que ouvirão esse áudio ou assistir pelo YouTube, cara, elas vão se identificar com a tua história, vão se inspirar na sua história e vão vencer. E se uma pessoa ouvir esse podcast e ser transformada, eu estou completamente realizado. Isso. E, cara, vai pra cima. Deus não nos deu o espírito de covardia, e sim de coragem. Falei isso pra você essa semana, né? Falou.
Quem nasce, como fala assim, peão mole, nasce morto. Você não nasceu morto, você nasceu vivo. Vai pra cima, cumpre o teu propósito, que existem milhares e milhares de pessoas que vão se inspirar na sua história. Você inspira pessoas que fingem não te ver, pode ter certeza disso. Esse é as minhas considerações finais. E eu acho que ela merece nós só. Não, uma salva de palmas, né? Muito obrigada, muito bom estar aqui, muito bom fazer parte desse, né, projeto. Gratidão por tudo. Todos nós aprendemos todos os dias. É só a gente ficar um pouquinho mais atento. Legal. A gente conta com você, futuramente ser uma parceiraça nossa aí. E Estamos aí, vou esperar vocês lá no meu programa. Vou esperar vocês lá no meu programa. Legal. O que nos tiver ao nosso alcance, estamos aqui para servir. Obrigada. Fechou? Fechou com 10. Gratidão. Cara,